Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live aqui no Ortopedicas UFM. Hoje o convidado é um osteopata pediátrico super 10 que vocês vão conhecer, chamado Mauro Gemelli. E ele vai falar sobre assimetrias cranianas, tudo que nós ortopedistas funcionais e odontopediatras precisamos saber e não podemos deixar de saber, né? Eu vou esperar um pouquinho isso. Eu vou esperar um pouquinho para as pessoas poderem entrar. Se vocês tiverem... Boa, Mauro, já vi que você entrou, já te chamo aí. Esperar um pouquinho aqui, entrar mais pessoas. Como sempre, quem quiser fazer pergunta, não esquece de colocar no pontinho de interrogação as perguntas. Vamos torcer para que não caia, né, a live, mas a gente sempre volta, encerra e volta lá de novo aqui. Opa, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Se vocês estão me escutando direitinho, por favor, façam um joinha aí. Fala, Cássia, tudo bem? Faz um joinho aí. André Apolitano, que legal, bacana, bastante gente. Bom, vou chamar o Mauro para entrar aqui. Tá frio aqui sim, viu? Eu moro no mato, né? Então é sempre mais friozinho. Eu tô aqui, sempre é 2 graus. Que tá normalmente, apesar de estar um solzinho de dia, no fim do dia tá bem frio. O Mauro já está conectando. Fala, doutor Mauro, tudo bem? Boa tarde, doutor Sérgio. Tudo jóia, senhor? Graças a Deus. Passando frio também? Você tá acostumado e gosta de frio, Gosto, né? Nos cursos que você dá aqui pra gente, você tá sempre com o ar-condicionado bombando. Sempre neva. Mas deu uma boa esfriada aqui em Curitiba também. Tô feliz, né, com isso. A gente aqui é meio reflexo do que acontece aí no sul, né? Começa a esfriar no sul, aqui já chega aqui em São Paulo. Eu moro no mato. Sim, sim. Tá, a nossa frente fria que caminha para aí, né? Sempre isso. Bom, Mauro, eu estava dizendo para as pessoas o seguinte, que se quiserem fazer qualquer pergunta, botam aí no pontinho de interrogação. Quem quiser, bomba ali o coraçãozinho para a live subir bastante, para ter bastante gente participando. É um prazer enorme estar de novo com você aqui, não em lives, mas de novo aqui, a primeira live, mas a gente tem estado constantemente juntos, né? Tem dado uns cursos aqui em São Paulo super legais. O Mauro, para quem não conhece, é um super osteopata pediátrico de Curitiba. Sabe tudo de osteopatia aí, e hoje eu convidei o Mauro para falar aqui. Fizemos um bate-papo antes, temos algumas perguntinhas já para o senhor. Então, você está tudo bem preparado aí para a live, não? Vamos lá, né? Sempre um desafio novo. Gostaria de agradecer imensamente mais uma vez o convite. Essas conversas nossas são extremamente enriquecedoras para mim, porque é muito mais uma troca. Eu sempre falo que eu acabo aprendendo muito mais do que eu ensino nesses cursos, porque a área de vocês, eu descobri e me apaixonei há algum tempo, ela complementa demais o que a gente faz aqui. A gente vê que é uma ferramenta. Então, aquilo que me pedem para falar no final de uma live, eu falo no começo. Um osteopata hoje não sobrevive sem um bom parceiro dentro da OFM, porque uma coisa parece que é o boost da outra, não é? O que bombeia o efeito da outra hoje no meu entendimento. Então não tem como hoje ficar longe dessa parceria que a gente, graças a Deus, começou a fazer. Agradeço muito de novo pela abertura, pelas oportunidades, e estou aqui se puder contribuir com vocês para o que for, para entendimento do que eu puder, né, do que eu sei, eu vou ficar muito feliz. Vai contribuir muito, sim. O Mauro é tão estudioso que ele resolveu fazer o curso do Chico. De oclusão. O Francisco Macedo está fazendo o curso de oclusão. Você imagina um cara que trata de bebê, assimetrias cranianas, fazer o curso. Como ele gosta de estudar, né?
Bom, Mauro, vai a primeira pergunta para você aí. Ixi, tá tudo. Manda. A primeira pergunta para você: o que você considera uma simetria de cabeça? Joia, Sérgio. Então, assim, acho que nos últimos anos vem se discutindo tanto isso que estamos conseguindo chegar em alguns consensos, né? E dentro desses consensos, as assimetrias são mudanças de padrões. Então, está se determinando o que é um padrão de assimetria normal ou ideal, que normal é um pouco complicado de usar, mas a literatura ainda usa, e através de medidas a gente compara um crânio com o outro e fala, pô, se essa medida aqui ó, é um padrão que a gente considera normal, a fuga desse padrão passa a ser um padrão anormal de simetria. Então a gente tem conjuntos de assimetrias de cabeça, que óbvio a gente começa a estudar no bebê porque é onde ela normalmente acontece primariamente, e a partir desse entendimento a gente cria maneiras de estudar essas medidas e compará-las. Então, eu trouxe algumas imagens aqui, eu já vou colocar para vocês, porque acho que é mais fácil da gente entender, né? As assimetrias, basicamente, elas vão ser comparações de um padrão normal. Então, aqui, ó, no que eu circulei de verdinho, seria um padrão normal. O que seria um normal? São distâncias que a gente vai depois ver numa imagem mais fácil, que quando jogadas em fórmulas, elas dão padrões e tem um intervalo de normalidade. Vamos falar desse índice antero-posterior aqui e de lateral, de orelha a orelha e de antero-posterior. O que é uma simetria? É você ter esse padrão entre 75% a 85%. Ou seja, se essa aqui, ó, que é a antero-posterior, tem uns 10 centímetros, a lateral vai ter de 7,5 a 8,5 centímetros. A relação delas vai ser de 75% a 85%. Então, convenciona-se que isso é o normal. E aí a gente vai lá para os últimos dois quadros que a gente vê as diferenças. Esse caso que a gente chama de braquicefalia é um padrão de crescimento onde essa diagonal antero-posterior que eu estou mostrando com o mouse aqui, ela é mais curta. Por isso, vai gerar, quando jogada na fórmula, um padrão de relação maior do que 90%, por exemplo, 95%, 98%. Então, padrão braquicefalia é um padrão de assimetria, do tipo cabeça mais curta anteroposteriormente. É o termo aqui do grego, né? O oposto dele é adólico ou escafocefalia, onde essa diagonal anterior é muito mais comprida do que deveria ser. Na fórmula, vai dar um valor menor do que 75%. Então, são tipos de assimetria. Esse circulado em vermelho agora é a plagiocefalia. A gente tem discutido muito mais agora. Ela é uma diferença de diagonais agora. Então, o antero-posterior e lateral pode dar um valor normal, de 85%, por exemplo. Só que quando eu for comparar essa diagonal aqui, onde eu passo o mouse, com essa diagonal, existe uma diferença de tamanho. Jogando numa fórmula, ela já não é zero. Aí, também padroniza-se quanto que é assimetria e quanto que é normal. Então existem alguns autores que discutiram isso até hoje e a gente basicamente está tentando chegar em consensos, né, do que é literalmente normal. Eu trago aqui uma escala que é muito legal de usar, que é a SHOA, Children's Healthcare of Atlanta, porque ela considera isso, esse contexto assimetria, como um padrão qualitativo. Então, em quantas partes da minha cabeça eu tenho assimetria? Eu posso ter uma assimetria que é de frontal, outra que é de parietais, outra que é de occipital. Além disso, eu posso ter no víscero crânio algum tipo de alteração. Então, quanto mais pontos eu tenho alteração, mais severo seria considerado o quadro. Só que não só isso, ele considera valores. Quanto de diferença que existe. Porque às vezes uma diferença de 1 milímetro, ela nem diagnóstico dá. Mas às vezes as simetrias são de 1 centímetro. E aí a pergunta isto é um problema? Isto é normal? Pode acarretar algum problema lá na frente? Preciso fazer alguma coisa agora? E a segunda pergunta seria, ok, o que fazer, né? Então, passa por fazer um diagnóstico nesse contexto, determinar se é ou não é assimetria, é baseado em números. E a gente tenta hoje chegar nesse consenso. O que é esse número, né, Sérgio? Para todo mundo, para o dentista, para o médico, para o fisioterapeuta, para o osteopata, para todo mundo, o que é esse número. Então, essa escala ela é uma escala que já melhorou, digamos assim, o conceito que a gente teve dos anos 90, né? Por exemplo, a plagiocefalia, que é o caso que eu tenho aqui nessa imagem, é
um caso em que a linha verde aqui, ó, que é a diagonal esquerda, vamos chamar ela de esquerda, que está em verde, ela é menor do que a direita. Então, porque esse lado aqui do occipital esquerdo, a parte posterior, foi achatada. Por que a gente ainda não sabe? A origem pode ser posicional, a origem pode ser patológica, inclusive, mas a questão é que essa diagonal verde é menor do que a azul, né? E isso não é só um problema de olhar retinha aqui colorida. Eu tenho todo um contexto de crânio, de base de óssea e de volume. Tem gente preenchendo esse espaço, e é só o cérebro, né? A gente está falando do órgão máximo do nosso corpo, ali dentro e tendo influência dessa posição diferente dos ossos. Então, quantificar isso pode dar uma ideia de quanto isso pode interferir em outras estruturas, o cérebro, por exemplo, né? E, então, por isso, essa necessidade de criar número. Aí cria-se um número e dá o diagnóstico. A plagiocefalia, que é o mais comum de todos, ela é nessa escala aqui do show que eu mostrei para vocês, considerado uma plagiocefalia, um índice acima de 3,5%. Mas lá nos anos 90, para os anos 2000, algumas escalas consideravam um problema só depois de 4%. Então, reduziu esse valor de diferença entre uma diagonal e outra para dizer, é uma simetria. E tem escala até de 3% já, que é menor ainda. Ô Mauro, mas isso mudou porque aumentou o índice de plagiocefalia por conta daquela situação da Academia Americana de Pediatria? Ou isso aconteceu por causa dos estudos mesmo? Eu acredito, Sérgio, que seja um amadurecimento da comunidade científica. Por quê? Porque antes, ou até hoje, uma simetria de 3% é uma simetria. Muita gente fala, é normal, vai melhorar. Na pediatria é muito comum isso, a gente ouvir dos pais que não se deu importância para aquela simetria que aquela criança tinha. Então, pega uma criança com uma simetria de 5%, né? São 6, 7 milímetros de diferença entre uma diagonal direita e a esquerda daquela criança. E a pediatria ainda, em alguns momentos, pediatria no geral, não assimilou que isso pode ser um problema lá na frente. Talvez por não ter ido muito a fundo nesses estudos. Conforme a gente estuda mais, a gente percebe que mesmo as simetrias menores podem causar problemas menores, mas podem causar. E esses problemas, eles são transdisciplinares, porque é uma simetria da cabeça inteira, do cérebro inteiro, de todos os ossos do crânio. Então vai interferir no frontal, vai interferir no olho, vai interferir na maxilar, na maxila, vai interferir na parte respiratória. Pô, já entrou oftalme, a parte da oftalmologia e de pneuma aí também. Vai interferir na maxila, na mandíbula, vai alterar na amamentação para começar, depois na oclusão. Então, assim, é tanta coisa. Vai alterar a posição de temporais, tem sistema vestibular. Entra o otorrino aí de novo. Entra a postura, porque isso muda a base do crânio, isso muda o jeito que a cabeça apoia na cervical. Então, como existem reflexos que não deixam eu ficar desse jeito, o meu corpo me leva, através de curvas posturais, a colocar a cabeça sempre numa posição melhor para os olhos assimilarem o universo, aprenderem. Então você entra o fisioterapeuta com as disfunções de postura, né? É muito complexo a possibilidade que isso te dá, são fatores de risco. Aí vem a comunidade científica, estuda, e eu acho que vem entendendo que é melhor a gente tratar todos os casos como um problema preventivamente. Vamos tratar antes que isso vire uma coisa para você se preocupar. Como vire uma necessidade de usar óculos, usar aparelho, alteração postural que você vai ficar a vida inteira fazendo fisioterapia, enfim, e consequências aleatórias. Então acho que é um amadurecimento, eu chamaria, no meu entendimento, né? Bacana, Mauro, tem bastante odontopediatra na live aqui, com certeza, né? E aí a gente pode, assim, que tratam de bebês. A gente, como ortopedista funcional, não trata bebê, mas o odontopediatra trata o bebê. O que ele pode observar, tipo, na cabecinha da criança? Como é que ele pode identificar esse problema, assim, tipo, alguma coisa pontual, ó, se você estiver vendo um bebezinho, dá uma olhada nisso, porque as consequências, o que vai acontecer, isso no curso que você dá, você especifica mais, mostra todos os detalhes, blá, 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 que acho que aqui não é o caso da nossa live, mas assim, identificar o problema, como você consegue enxergar algum sinal que o odontopediatra possa, ok, pô, preciso indicar isso para um osteopata, ou para o fulano, ou para o ciclano. O que você pode dizer disso?
Uhum. Então, assim, Sérgio, existem vários sinais visuais e outros funcionais. Os visuais são os mais fáceis. Se eu estiver falando de um bebê, ok? De um bebê, um sinal que chama sempre muita atenção nas assimetrias é o sinalzinho da orelha. Se você observar aqui, ó, eu vou circular essa orelha direita num bebê que tem um padrão de plagiocefalia, ou seja, ele sempre dorme sobre esse lado que eu estou pintando aqui, ó. Ele sempre dorme com rotação direita da cabeça dele, ok? Se você notar, essa orelha direita, ela vai ficar numa linha horizontal mais anterior do que a esquerda, que está do lado de cá. Então esse é um dos principais sinais. Se você olhar de cima a cabeça do bebê, muitas vezes é isso que você identifica primeiro para perceber que existe uma plagiocefalia. Só que a plagiocefalia, nesse caso, ela não é só um achatamento posterior do occipital, como eu... Sérgio, me ouve? Você tá... Sim. Tá me ouvindo? Tá. Tô ouvindo. Então o problema na plagiocefalia é que o cérebro, ele é muito forte. Ele é o principal, ele é o órgão que comanda e manda como é que essa cabeça vai crescer. Então, se eu tenho uma pressão muito forte na parte de trás da cabeça, que é um crânio de um bebê de 37 semanas, se ele apoia sempre esse lado de cá, o cérebro vai tentar crescer para essa direção e não consegue. Então, ele faz o que? Ele cresce mais para frente. Olha o que acontece lá na imagem. A projeção do crescimento do cérebro, ela vai ser empurrando o frontal lá na frente mais para o anterior. Então você vai notar que a testa do bebê é um pouquinho mais anterior desse lado direito do que do lado esquerdo, por exemplo. Então é um sinal extremamente importante. Olhar para a altura da orelha. Se tiver uma orelha um pouquinho mais anterior do que a outra, olhando de cima. Olhando de cima, isso. De cima, assim, a vista tem que ser do crânio nessa vista aqui, ó. Olhando sobre a fontanela, né? Você vai olhar um frontal um pouquinho mais alto e tu vai olhar, se você conseguir, olhar por trás desse crânio tem. Veja se vocês conseguem observar um lado um pouquinho mais alto e um lado um pouquinho mais baixo quando a gente faz esse movimento aqui, ó. Dá para notar que esse lado é levemente mais alto. Então, existe um apoio maior da cabeça aqui, ó. Dá para enxergar isso aqui e normalmente a plagiocefalia, que é só de posição, ela é muito mais visível atrás. Nos occipitais, às vezes bem menos visível no frontal. Mas a orelha, ela acompanha o occipital, então é bem fácil de ver esses sinais. E aí, se a criança tem uma severidade maior, ou seja, se as assimetrias são muito mais importantes, você vê na face da criança. Você vê, por exemplo, uma inserção do lábio mais alta. Você olha para a criança e você vê asa do nariz mais alta. Vê, às vezes, uma orelhinha mais aberta do que a outra, como se fosse isso que eu tenho aqui, tá vendo que a minha orelha é bem mais visível aqui do que aqui? São sinais que você consegue ver no bebê ainda, tô falando do bebê de 2, 3 meses, 4, não tem dente ainda, mas que existem sinais. Mas aí tem mais coisa, né? Se uma criança, por exemplo, está sempre deitada no colo, com a cabeça inclinada, isso é um sinal de que isso pode estar acontecendo, não como a assimetria, mas como a causa dela. É bem importante. Perguntas como, tem dificuldade na amamentação, o bebê está mamando mais um lado do que do outro. Eu estou falando assim, de às vezes perguntar de uma criança de 2 anos de idade para a mãe se a criança teve lá atrás uma preferência de peito. É histórico da criança que é super importante. É um bebê gemelar, já tem mais chance de ter, menino já tem mais chance, bebê grande já tem mais chance, mas tem que coletar isso quando tem 2 anos de idade e perguntar, mamava mais no peito direito? Mamava. Mãe, você teve trauma para justificar problema no teu peito esquerdo? Não tem. Então provavelmente essa criança gostava de rodar mais a cabeça para a esquerda e para mamar naquele peito, é uma possibilidade. Isso é um sinal, Sérgio, de que essa criança provavelmente já dormia mais rodada para um lado, e já é uma possibilidade, um fator de risco para ter assimetria, que é um fator de risco para dar assimetria de posição de olhos, maxila, mandíbula, etc. Posturais, que é o motivo pelo qual a gente estuda a plagiocefalia ou as assimetrias precocemente, né? Legal. Quer dizer que então algumas perguntas na anamnese são fundamentais até para diagnóstico, inclusive da gente, ortopedistas funcionais, porque pode ter tido algum problema e que a gente pode passar desapercebido depois que a criança começa a ter mais cabelo, que chega no consultório, você já não percebe tanto essas assimetrias, mas já tem isso, já tem embutido essa assimetria na maxila, na mandíbula, na órbita, e aí você vai ter que tratar tudo isso, achando às vezes que é uma coisa, mas a origem do problema às vezes é outra. Um desvio de linha média, por exemplo, a gente fica
querendo corrigir a linha média e acaba que não dá certo, porque o problema é de base e não é um problema de posicionamento, né? Exato. Então vamos conceituar as coisas. Não significa que toda assimetria que chega na boca é de origem do neurocrânio ou é uma assimetria de Tem uma crânio. abelha aqui me enchendo os papos. Fique à vontade, se Vai, precisar mudar de posição aí, vai, Sérgio. vai, vai. Continuando. Então é assim, Sérgio, a assimetria de crânio, de neurocrânio, a gente entende que ela chega primeiro porque ela vem antes dos dentes. Então você ter uma alteração da simetria da linha média, pode ser que tenha vindo antes, e é mais provável a gente pensar que se tem uma assimetria do neurocrânio, da parte do neurocrânio, a parte que está em contato com o cérebro. Viscerocrânio é essa parte que não tem contato com o cérebro. E o seu neurocrânio faz uma simetria primeiro, de posicionamento lá com 2 meses, quando vier os dentes com 4, 6, 8 meses, ou quando vier os dentes permanentes lá na frente, eles já estão sobre uma estrutura que já se adaptou a um problema que era primário. Então, chamar de problema de base para a gente é entender que se o neurocrânio teve uma assimetria, ela vai posicionar todos os ossos do viscerocrânio, que é suspenso nessa linha que a gente chama de base do crânio, ela vai sofrer essa interferência, mais ou menos. Em alguns nada, alguns vai fazer muita coisa a ponto de dar sintoma. Mas tem que descartar isso. Então, fazer essa preliminar, essas perguntas preliminares, essa análise preliminar, tem ou não tem uma simetria do neurocrânio, vai fazer o dentista, vai fazer o osteopata, vai fazer o médico entender que, opa, já existiu um processo. Será que isso que ele tem hoje queixando para mim tem relação com esse processo inicial? Ou é um processo isolado, ou são duas coisas ao mesmo tempo? Quando tiver sempre dois, vai ser mais difícil para você, dentista, vai ser mais difícil para mim, Mauro, para o otorrino entender que aquele problema respiratório da criança não é um problema primário respiratório, é secundário. Se você não tirar a causa do problema que era uma tensão, uma causa que gerou a assimetria, por exemplo, você nunca vai conseguir dar alta para essa criança. E essa criança vai crescer e virar um adulto com um problema respiratório crônico, que vai predispor ele a ter doença mais grave quando ele tiver Covid, por exemplo, sabe? Já que está na moda. Então, precisa aprender a fazer anamnese transdisciplinar também. Eu estou aprendendo muito com a odontologia a entender isso, enxergar para a função, enxergar funções de mastigação, enxergar essas interferências que tem coisas de fora que interferem naquela função daquele bebê ou daquela criança que chegou para mim e não teve esse suporte de vocês, para pelo menos indicar, né? Então, perguntar é importante. Perguntar sobre parto, perguntar sobre gestação, perguntar sobre como o parto foi desenvolvido, até se teve auxílio no parto, interfere. Um fórceps interfere, se empurraram barriga, se a criança teve que fazer cesárea, se a criança nasceu de parto natural. Tudo isso interfere. A posição que o bebê estava dentro da barriga, às vezes, é a chave para explicar tudo que um indivíduo tem como disfunção, como problema. Então, é super importante a conversa, essa troca que a gente tem para aprender a fazer perguntas que respondem questões que a gente não consegue entender. Acho que é bem importante. Fora aquelas coisas que você conta no curso de refluxo que a criança pode ter em função de alterações nesse sentido, são coisas que somam, né, no diagnóstico e que podem dar o clique do, posso estar diante de uma simetria, alguma coisa nesse sentido, né? Exato. Então, não tem como individualizar o corpo nessa hora, né? A quantidade de importância que tem um padrão de disfunção na base do crânio, ela é imensa, porque tudo que basicamente tudo que sai do crânio sai pela base. E tudo que vai entrar, entra por ela. Então, estamos falando de artéria carótida entrando e de jugular saindo. E de outras artérias. Estamos falando de sistema... a medula saindo de pares cranianos, saindo e mandando comandos para baixo, saindo da base do crânio. Então, se essa base já não está ideal, ela já tem um padrão de alteração anatômica, de posicionamento ou de torções que levam à assimetria dos ossos, a gente chama isso na osteopatia de lesão intraóssea, as estruturas, aqueles buraquinhos, eles vão mudar de conformação. Então era para ser redondinho e ficou esticadinho. Será que isso não comprime o nervo que está passando aqui, a artéria que está passando aqui? Mas comprime só um pouquinho, tá? Mas quanto é o pouquinho suficiente para dar problema? Daí eu vejo essa criança que tem um pouquinho de assimetria vomitando. Aí o que o Mauro vai fazer? Se é um bebê, eu consigo modificar até a posição dessas estruturas. Porque elas são maleáveis, elas não são nem coladas, né? A base do crânio tem um monte de centros ósseos de ossificação separados por cartilagem, tecido cartilaginoso, que só vão se soldar
dos 7 anos até a puberdade, às vezes. Então eu consigo interferir. E se eu conseguir mudar isso aqui que esticou para bolinha, e eu vejo aquela criança parar de vomitar. Então existe correlação com todas as estruturas neuroanatômicas e vasculares que passam nessa região. Não é simplesmente estético esse problema, nunca foi. A gente só nunca olhou para ele, né? Eu acho que tem que olhar para o corpo como um todo. E daí eu trago essa imagenzinha aqui, ó, né? Que é a disfunçãozinha acontecendo numa vértebra no bebê, por causa do parto, por causa de, enfim, determinadas disfunções que a gente pode estudar, causando o que a gente chama de torcicolo, mas qual a importância dessa região cervical alta, que eu coloco aqui para vocês, que é o occipital com a primeira e com a segunda vértebra cervical. Essa região aqui é uma região de transição de estruturas muito importantes, mas vamos adiantar um pouquinho e falar que essa região cervical, ela tem relação com o nervo trigêmeo. Então, para a odontologia, para os odontopediatras, qualquer sensibilidade alterada na boca pode vir de disfunções da cervical, como eu coloco aqui, da cervical alta, de um torcicolo, por exemplo, e afetar tudo que vocês fazem. Porque vocês mexem com boca, a parte proprioceptiva, a parte funcional, ela está correlacionada com a parte sensitiva. Esses circuitos de dor que a gente encontra nascendo na cervical, se a cervical já tiver problema, ela pode automaticamente te dar um problema de sensibilidade, propriocepção e alterar a função. E a função alterada a gente já sabe, ela molda a estrutura. A mandíbula ela se molda dependendo de como você usar. A maxila se molda. Vocês me contaram isso, né? Então assim, não dá para separar e falar assimetria é uma coisa, odontologia é outra, fisioterapia é outra e parte gástrica é outra. Não tem como, porque às vezes o paciente que chega, ela tem tudo isso. Então olha a pergunta que você pode fazer para uma criança de 5 anos, para o pai e para a mãe. Tem bruxismo? Tem. Você sabia que, ou aliás, veio de dessas lives de vocês, uma criança que mexe demais a boca pode estar simplesmente querendo salivar mais. Para que salivar? Para alterar o pH da boca. Mas por que tem que alterar o pH da boca? Porque às vezes o refluxo que volta, ele altera o pH da boca pela acidez mesmo. E ficar salivando mais dilui essa acidez. Então, às vezes, o comportamento de mexer, bater dente, ranger dente noturno para uma criança pode ser um indício de refluxo nessa criança. E qual a causa disso? Será que nesse contexto não é tudo a mesma coisa? Então, perguntar se a criança tem ou não tem refluxo, se ela tosse ou não tosse à noite, se ela dorme bem ou não dorme, pode significar uma disfunção do cervical que pode ter origem nesse contexto pediátrico que a gente está falando. Então, vai fugir dessas perguntas, você vai acabar fugindo de diagnóstico completo. Vai tratar de forma limitada ali, né? Então, agora, uma pergunta em 3, ou melhor, 3 perguntas em uma. Assim, como é que se forma como é que se faz um torcicolo? Depois, o que o torcicolo, como o torcicolo pode levar a uma assimetria e como ele pode afetar a amamentação, por exemplo? Uau! Vamos lá. É uma pergunta muito legal porque ela abrange de novo, né? O contexto transdisciplinar. Se o meu microfone estiver te atrapalhando, você me fala, tá? Tá bom. Vamos lá. Então, vamos para a imagem de novo, né? O contexto torcicolo, pra gente, a gente não simplifica. A gente não fala que torcicolo é um esternocleidomastoide com Fibrose. Com fibrose, que veio do período gestacional, que é congênito. Não, torcicolo é muito maior que isso. Um deles, e um dos que menos aparece, é aquele que tem nódulo, que está encurtado, etc. e tal. Os funcionais, eles são muito mais frequentes dentro do consultório. E só que eles têm um contexto bem complexo. Olha lá, ó. Eu tenho um torcicolo que pode ser cervical, que é a primeira imagem que a gente está vendo ali. Eu tenho um torcicolo que pode ser craniano, ou seja, tem algum contexto de disfunção do crânio desse indivíduo, e tem o contexto facial. Ele pode vir de longe, ele pode vir de uma postura do bebê dentro da barriga da mãe. Então, chamar de torcicolo só porque a criança posiciona a cabeça para um lado, não dá para a gente concluir que sempre o problema é cervical. Mas pode ser de origem múltipla, né? Então, quem causa torcicolo? O que é um torcicolo? Torcicolo é uma criança que sempre mantém a cabeça, por exemplo, para mamar prefere sempre um peito da mãe porque a rotação para cá é mais fácil, para o lado de lá é difícil.
quando vai dormir, prefere sempre um lado mais do que o outro, ou então inclina a cabeça, porque se você não olhar para a inclinação, você perde o gap, né? De você trabalhar com o torcicolo. E às vezes você tem que provocar a criança para o desenvolvimento motor normal para você ver essa inclinação acontecer. E nas rotações você não nota, nas preferências você não nota. Mas na hora de fazer força, você nota. Eu já vou mostrar isso acontecendo. E o que é que causa? Então, se eu tiver como causas de disfunções vertebrais, eu tenho isso aqui, o próprio parto. Eu coloco uma imagem de um parto cesárea porque você vê a criança sendo extraída da barriga da mãe. Não é uma tensão que é comum para a criança, né? Ou fisiológica. Depois eu tenho o contexto craniano, né? Ter um torcicolo pode fazer a criança sempre dormir para o mesmo lado. Olha lá, ó, achatar a cabeça da criança. Vou aguardar um minutinho, Sérgio, para compor. Sérgio, me diz quando tá ok ali. Tá tudo ok, só que eu Ótimo. fui buscar a bateria aqui, que estava acabando com a bateria do Eu meu vi. computador. Tá, Então, assim, Sérgio, o parto pode ser um mecanismo de causa, algumas disfunções que acontecem diretamente no crânio podem ser causa, e as posições que o bebê adota lá dentro da barriga da mãe. Então, olha só, quando eu falo também de manipulação dentro de casa, o chicote cervical em casa, ou o jeito de segurar a criança, a falta desse entendimento de que esse pescoço aqui, ó, ele vai ter, em diferentes momentos, ganho de controle voluntário. A parte posterior começa com 1 mês, fica bom com 3, só que a parte anterior, do controle da flexão da cabeça da criança, que seria esse movimento aqui, ó, fica pronto com 5 meses. Então olha o que acontece se você tenta pegar uma criança sem apoiar a cabeça dela e ela tem 2 meses. A mesma coisa que acontece com essa boneca. Cabeça cai. Só que ela cai. Quantas vezes por dia quando você está em casa manipulando o bebê? Inúmeras. Qual que é a possibilidade? Aconteceu o que acontece com essa aqui. Ó. Tá vendo que tá rasgado o tecido aqui? Ó? Por que esse tecido está rasgado? Porque não tem músculo suficiente para frear o movimento de chicote posterior. Então, quem sofre nessa história para sustentar é o ligamento. Só que olha o que acontece com o tecido que repetidamente recebe esse estímulo de ser estirado, ser esticado. Ele começa a machucar. Só que neste contexto, o contexto do corpo protege e causa contrações musculares, edemas, e tem um monte de gente passando por ali nessa regiãozinha, ao ladinho do músculo, ao ladinho das estruturas. E isso pode ser o contexto de, opa, irritou um nervinho, e olha a coincidência, da base do crânio, desse forame que eu pintei de pretinho aqui, ó, é o forame jugular, saem 3 nervos. Um deles sai daqui e vai, ó, imediatamente para frente e forma quem? Controla quem? A língua. Então você me perguntou qual que é a dificuldade de deglutição de um bebê que tem, ou problemas na amamentação, de um bebê que tem disfunção de torcicolo. Se o torcicolo que aconteceu aqui, ou no apoio cervical, irrita a região onde sai o nervo, tanto o hipoglosso quanto o glosso faríngeo, o movimento de motricidade da língua pode estar afetado. Pode dar tanto uma hipotonia, uma diminuição do tônus, quanto uma hipertonia. E os dois vão alterar o jeito que o bebê ordenha e suga o leite da mãe. Resultado, pode sugar menos do que deveria, não conseguir sugar e morder o bico do peito da mãe. Isso faz o bico machucar, doer, inflamar, dar mastite. Pode não ter a pega boa. Exato, pode estalar, engolir muito ar, ter problema de refluxo por excesso de ar que ele engole. Esse ar pode virar gases, pode ter desconforto que a gente vai chamar de cólica depois. A questão é que a criança pode não ganhar peso e não tem energia nesse corpo, não tem estrutura que vai desenvolver bem sem energia, então o corpo inteiro é afetado. Então um torcicolo ele pode ser uma disfunção de um par craniano ou de mais, que altera uma função de língua e você tem um bebê que não mama no peito, acaba saindo da amamentação no peito exclusiva, vai para a mamadeira e aí você me conta, é problema você tirar uma criança do peito e botar a mamadeira? Para a odontologia isso é importante? Lógico que a gente não deveria fazer isso, né? Deveria evitar o máximo possível, né? Fazer isso daí. Mas aí a questão, Sérgio, o bebê não consegue. Como é que você faz para a função melhorar? Você vai para a consultoria de amamentação, vai fazer várias avaliações, corta às vezes o freio, porque acho que o problema é o freio curto, a anquiloglosia, mas nesse contexto é o chefe, o nervo, que comanda o músculo, não está mandando o comando adequado. Então o músculo é um peão, responde como o nervo manda. Então, por tudo que a gente fizer, se a gente não liberar essa disfunção, a gente chama de engarrafamento ali naquela regiãozinha, que atrapalha a passagem dessa comunicação ideal, você nunca vai conseguir ter uma mamada ideal. Você automaticamente acaba caindo na mamadeira porque o bebê não consegue peito. E aí o desenvolvimento da maxila e mandíbula é afetado. Então não tem como não ver
esse bebê como é uma simetria de cabeça, mas ele é uma causa primária. Estou falando de um torcicolo causando, né? Pode ser. Sim. E esse torcicolo, ele não só faz uma disfunção de posicionamento da cabeça, porque da mesma região saem nervinhos que controlam rotação do pescoço, em especial o esternocleidomastoide. Esse é um dos primeiros músculos a ganhar controle voluntário no nosso corpo. Esternocleido e trapézio são os primeiros. Então imagine nesse contexto que o torcicolo gerou essa posição de cabeça, mas também gerou conflitos em outros nervos. O nervo vago passa por ali e é um dos mecanismos que a gente estuda na osteopatia como causa das distonias do nervo vago que causam refluxo. Só que também parte nervos que vão para a língua, parte nervos que abrem a boca, que fecham a boca, da mesma região. Então tem que ver esse contexto geral. E o odontopediatra vai ficar... precisa entender que nesse contexto, a função da mastigação, a função muscular de todo o contexto facial cervical, ele é um componente sinérgico ou antagônico dos músculos fechadores da boca. Então, se você tem uma tensão grande dos que abrem a boca, você vai ter dificuldade de subir essa mandíbula para os músculos que fecham, masseter, pterigoideus, temporal. Ou seja, você pode aumentar a atividade muscular de fechamento por uma necessidade de fechar a boca, gastar mais energia para fazer, porque tem uma força ativa que não deve existir, que são os músculos da abertura. Sabe de onde que sai o controle motor dos músculos da abertura? Cervical alta. Então a gente já falou de músculo que vai para a língua, podendo ter alteração tônica no torcicolo, os músculos da abertura da boca tendo aumento de tônus por causa de um torcicolo, e a sensibilidade toda desse indivíduo por causa do nervo trigêmeo. E aí você bota o bico do peito na boca desse bebê e o bebê faz náusea. Por que ele está fazendo náusea? Quem é que faz esse controle sensitivo tátil da boca, que pode conversar com o vago e que vai fazer reflexo de náusea? Hipoglosso, Será né? que ele não está aumentado? Então você tem um conjunto de todos, do hipoglosso para o vago e o trigêmeo fazendo parte sensitiva tátil. Só que pode dar a sensação de cócega isso, né? Mulher entende muito bem isso. Quando vai no cabeleireiro, ele tá com dor no couro cabeludo. Vai amarrar o cabelo, dói, começa com dor de cabeça por causa disso. Ou tocar o lado direito da cabeça dói muito mais que o esquerdo. Eu tô falando de uma dermalgia, uma dor de pele. Isso é uma sensibilização tátil, ou, perdão, tátil barra dolorosa. Pode ser tátil, porque tocar numa estrutura que não, um toque que não deveria causar dor chama alodínia. É uma sensibilização de nervo que nem é de dor. Agora, eu tô falando que eu posso fazer tudo isso com uma disfunção de torcicolo. Então, ele é muito importante pra gente. Ele é muito importante, na verdade, para todos os profissionais que trabalham com um bebê, né? E vão trabalhar com uma criança que teve torcicolo. Precisa entender esse contexto para tratar a causa primária. Porque às vezes eu tenho uma criança de 5 anos que ainda tem uma disfunção cervical de posicionamento. Eu tenho um caso bem legal para mostrar para você quando você... Então, depois você já mostra ele pra gente, mas aí o torcicolo, fora tudo isso que você falou, vai levar ou pode levar a uma plagiocefalia, né? Que vai manter essa criança com a cabecinha mais apoiada, e tudo aquilo que você falou da plágio em pior qualidade de consequência vai acontecer, né? Que o torcicolo vai acabar dando uma simetria um pouco mais complicada do que simples que a plagiocefalia causaria, né? Exatamente. Entenda que existem plágios sem torcicolo, existem torcicolos sem plagiocefalia, só que é mais comum ver os dois juntos, né? E, naturalmente, quanto mais nova a criança mais maleável é a cabeça dessa criança. Então, mais ela vai sofrer esses efeitos de um posicionamento. Agora, se eu sei disso, eu trabalho precocemente com bebês, e eu sou um dentista, eu vou poder orientar os pais, eu vou poder perguntar para os pais e orientar eles. Se eu sou fisioterapeuta, idem, trabalho com prematuros, trabalho mais fantástico de todos, trabalhar dentro de maternidade, né? E é natural, quanto antes você vê, mais você previne, quanto mais tarde você vê, maiores tendem a ser as consequências. Então, mostra aí. Esse caso aqui é muito legal. Eu pedi autorização, é um amigo pessoal meu. Olhem essa criança da esquerda aqui, ó, que tem um torcicolo com 3 anos de idade. Quando eu peço para ele rodar a cabeça para o lado esquerdo, que está em verde, olhem o olho dele olhando para a esquerda. Tá vendo? O olho acompanha olhando para o lado esquerdo. Olha o que acontece quando ele tenta olhar para o lado direito. Observem o olho não vai. O olho continua olhando para a esquerda, tá vendo? Querem que eu vou repetir para vocês acompanharem. Então, o que acontece ali nesse contexto? Um torcicolo, ele pode causar... pode não, ele vai causar nesse indivíduo a dor. A dor em especial quando? Quando você tenta rodar a cabeça para o lado contrário ao teu torcicolo, à tua disfunção. Então, eu tenho o torcicolo do lado esquerdo, se eu tentar rodar para a esquerda, vai doer.
Dói tanto que isso ativa um reflexo no meu olho, que é um reflexo postural. A cervical serve para quê? Para posicionar a minha cabeça, o olho e o ouvido, onde tem estímulo que eu preciso para aprender e etc. Então, a cervical serve para isso, basicamente. Se eu tiver um problema na minha cervical, eu vou alterar a posição e como o meu corpo posiciona a minha cabeça para olhar para os lugares. E nesse caso aí, você vê nitidamente que o torcicolo, ele limita a atividade do olho e do corpo. Se você olhar, essa criança roda para a direita com o tronco inteiro e o olho olhando para a esquerda. Isso é uma alteração postural extremamente importante para a gente, que vai gerar, nesse contexto, uma possibilidade de adaptar o corpo inteiro para funcionar menos para o lado direito, que dói, e funcionar mais para o lado esquerdo. Então eu vou dormir de bruços para o lado esquerdo, tudo que for para cá eu rodo a cabeça, tudo que for para lá eu giro o tronco, porque dói, eu tenho menor atividade e assimetria de atividades do corpo. Só que essa assimetria, de novo, ela está inserida na mandíbula, no hioide, na região do crânio, pescoço e o resto do corpo. Se eu estou falando de uma criança, a parte postural vai ser muito afetada. A parte de cintura escapular toda vai ser afetada por esse padrão ali que você acabou de ver, se eu não desligar esse mecanismo, né? E no bebê? No bebê é mais importante, porque os ossos ainda são muito moles. Então a gente vai falar do contexto, o que é que isso pode gerar sobre a parte odontológica, a parte de mastigação. Eu estou falando de amamentação de um bebê sem dente. A imagem que eu vou mostrar agora tem dente, mas imagine que isso ali só é maleável desse jeito porque é um bebê, tá? Então imagine lá o que eu tenho dois temporais, um direito em azul, esquerdo em verde, e a mandíbula é um osso só que ela gruda em um temporal de um lado e outro temporal do outro, né? Se o torcicolo existir, porque o esternocleidomastoide aqui em azul está puxando no sentido da seta, ele vai tender a fazer uma rotação que a gente chama de posterior do temporal. Lembre, o temporal no bebê é muito maleável, assim como todos os ossos no nascimento. Só que essa criança nasceu com um músculo que puxa esse temporal pela mastoide, que nem existe ainda no bebê, aqui atrás, e ele puxa numa rotação que a gente chama de posterior temporal. A cabeça da mandíbula que eu estou circulando agora aqui, ó, ela está posicionada numa região em que, se o temporal fizer esse movimento, ela vai para a anterior. A cabeça da mandíbula vai um pouquinho para frente. Então, nos movimentos que a gente conhece da mandíbula, se a mandíbula for para anterior, o que acontece? Ali a gente está em anterior direito, né? O que acontece com a linha média que eu tenho dos incisivos, superiores e inferiores pro lado contrário. aqui, certo? Vai pro lado contrário, que é o lado esquerdo. Então a tendência, se eu tiver um torcicolo puxando o meu externo aqui, ó, é fazer isso com a mandíbula. Isso é uma posição que a gente chama de posição traumática de mandíbula. Só que, o que a gente vê? Isso é uma posição aguda. Acabou de acontecer o torcicolo, acabou de iniciar o processo. E como é que vai ser mamar com essa boca aqui, ó, em que esse desvio da mandíbula existe, né? Ela devia estar alinhada aqui, só que o desvio existe. Então, como é que vai ser mamar com um padrão de isso anterioriza bastante bem, só que isso aqui está jogado para trás? Posterior. Côndilo posterior não é uma coisa ruim para vocês? Cabeça da mandíbula posterior não é uma coisa ruim? Você não falou com o Chico na live de anteontem sobre a possibilidade de causar problemas proprioceptivos, porque o tecido retrodiscal é muito sensível, muito rico em receptores de todos os tipos de dor e proprioceptivos. Então imagine que isso começou e você é um bebê. Qual que é a possibilidade disso aqui dar problema aos 30 anos, comparado a um torcicolo que você teve com 29 anos de idade? São 30 anos. Só que o principal problema é que tudo isso aqui é muito maleável. E isso aqui vai começar a moldar a formação e o desenvolvimento ósseo da maxila e da mandíbula, conforme essa criança começa, às vezes tem dificuldade já de mamar no peito da mãe, né? Porque tem um torcicolo muito forte, porque o temporal fez esse padrão de se posicionar. Lembra que eu falei? A orelha fica anterior nesses casos em que você tem plagiocefalia. Deitar de um lado faz a tua orelha ir para frente. Então o temporal inteiro veio para frente, o que acontece com a mandíbula? O temporal joga a cabeça da mandíbula para frente, desvia para o lado contrário. São padrões traumáticos para a gente, não é fisiológico isso. São padrões traumáticos que vão adaptar linha média, vão adaptar a boca, e aí a criança vem com esses padrões de mordida cruzada, por exemplo, para vocês. Que eu já sei que é um momento difícil para tratar às vezes é simples, porque é só posicionamento, mas se for estrutural, o temporal estiver se posicionando anterior, por isso que a orelha fica para frente, aí a mandíbula já não tem mais um problema só posicional, funcional.
é estrutural. E isso já está demonstrado em artigos científicos, Sérgio. Então, olha esse artigo que eu separei aqui para mostrar para vocês. Foi um exame de tomografia com uma reconstrução de um indivíduo que tem assimetria de crânio. Dá uma olhada no padrão de altura que eu tenho de mandíbula desse lado de cá para o padrão do lado de cá. Essa para começar a ramo da mandíbula. O ramo da mandíbula aqui é reto, o ramo aqui tem uma curvatura. Você consegue enxergar esse exagero que eu fiz? Uhum. A própria posição da cabeça da mandíbula aqui, ó, é mais alta do que aqui. Ó. Por quê? Porque o temporal mudou de posição. E esse mesmo artigo, ele fala que é muito importante, olha lá no título dele, vocês não estão conseguindo enxergar. No título dele ele fala: a fossa glenoide é a parte mais importante para gerar a posição dela é a parte mais importante para gerar a simetria da face. E onde que ela está posicionada? Qual que é o osso que contém a fossa? É o temporal. Então o temporal é o osso mais importante para gerar a simetria de fossa. É o que esse artigo conta pra gente. E a gente pode ir para outros lá, ó. Tem, nesse artigo aqui é muito legal, eu vou só mostrar para vocês essa imagem do meio, para você ver a quantidade de assimetria que a maxila que a mandíbula está sofrendo. Olha o tamanho do corpo desse lado e do corpo desse lado. Se você comparar, não tá bom ali, né? Isso numa tomografia de reconstrução de um paciente com plagiocefalia posicional do lado, aqui seria, vamos dizer que aqui é o lado esquerdo, né? Só para facilitar a nossa vida. Uma plagiocefalia esquerda. Olha o que aconteceu com a mandíbula. Ela tem um comprimento anterior-posterior desse lado esquerdo menor do que do lado direito. Então, as consequências de você ter um padrão de plagiocefalia que começou com um padrão de torcicolo e você não tratar, é uma possibilidade de você ter uma mudança estrutural, que a gente chama na osteopatia de lesão intraóssea, que está mudando a pressão de crescimento de dentro do osso, que está envolto por um tecido facial e que está sendo empurrado ou empurrando outras estruturas. Ou seja, é um sistema de engrenagem. Uma coisa tende a chegar e conversar com o outro e falar: ó, eu não preciso mais que você faça 10, eu preciso que você faça 11. E do outro lado fala: não, eu não preciso de 10, eu preciso de 9 agora. E alguém se adapta. E essas adaptações são essas alterações morfológicas. E automaticamente a gente volta todo o contexto de antes, né? E se tá passando nervo aí? E se tá passando vaso aí? E se essa cabeça tem que apoiar na cervical, só que ela tá assim? Pô, a cabeça tá inclinada, não vai alterar o corpo? Pô, eu gerei uma assimetria de corpo. Aí você chega para fazer um estudo de baropodometria dos pés dessa criança, só que você tem todo um contexto que já nasceu na cabeça e influencia o pé. E o contrário, né? Você pode ter ainda cadeias ascendentes e que vão gerar conflitos. Um problema vindo de baixo, outro de cima. E aí sobra para quem? Sobra para quem é frágil. Às vezes a cervical, às vezes a TM tem um contexto tão importante porque ela é relativamente mais usada, por isso ela pode ser mais adaptada nesse contexto, né? Então, assim, quando começa... Por isso que às vezes, como tem o odontopediatra bastante vendo isso e também o ortopedista funcional, às vezes a gente tem um dispositivo que se chama pista direta, que a gente utiliza para resolver problemas de mordida cruzada. E eu sempre falo isso nos cursos, enfim. Não é toda mordida cruzada que você consegue ajustar ou resolver o problema com pista direta. Tem que, mais uma vez, saber o diagnóstico. Se é, por exemplo, um problema de mordida cruzada causada por um problema de base de crânio, essa não é uma pista direta indicada, por exemplo. Então precisa ter noção da precocidade, identificar o problema o mais cedo possível, que é o mais difícil. E essa live está servindo para alertar os odontopediatras e os ortopedistas que, sim, nós temos que avaliar essa criança desde pequenininho, desde bebê, porque se tiver tudo ok com a base do crânio, a gente pode seguir com o tratamento que a gente está acostumadamente a tratar. Mas, se a coisa tiver lá atrás não bem arrumada, não bem desenvolvida, com algum tipo de assimetria, né? Entendida, exatamente, aí a gente tem que pensar melhor no nosso diagnóstico. Ô Mauro, eu queria fazer uma perguntinha aí, eu te cortei aí, mas eu queria fazer uma perguntinha aqui. Então, assim, nós temos o torcicolo, a gente vai uma plágio, tivemos o torcicolo, portanto, nós temos uma simetria. E qual é o momento, qual é a hora de prevenir essa simetria? Qual seria o melhor momento a nível base de crânio aí?
Legal, então a prevenção a gente faz antes dos problemas se instalarem, né? E quando que ele se instala? Normalmente antes que a criança ganhe atividade voluntária dos músculos do pescoço, que acontecem em especial antes dos 5 meses. Então, tudo que acontecer antes disso, a criança não tem nem força, às vezes, ou nem atividade voluntária para conseguir sair dessa posição. Em especial, se existir uma atividade involuntária de aumento desse tônus, ele automaticamente ganha do lado contrário, que nem atividade voluntária tem ainda. Então, o aumento de tônus aqui por um torcicolo vai gerar a minha rotação da minha cabeça para o lado direito. E vai me manter assim desde que meus pais me coloquem deitado. Em algum momento, minha cabeça roda para lá. Então, quando que esse momento neurológico da criança permite que ela controle a cabeça? 5 meses. Então, tudo que você fizer antes é muito melhor. O crescimento do cérebro é o que vai definir o formato da cabeça. E o crescimento do cérebro, ele é exponencial, ele é muito grande até aproximadamente 6, 7 meses de idade, que também bate com ganho de controle motor postural de postura sentada. Ou seja, a criança vai tender a sair daquela posição deitada, sempre de rotação direita, por volta do 6º mês, 7º mês. Então, tudo que aconteceu até ali provavelmente vai ser muito menos. A evolução do caso, do tratamento, de melhora desse quadro vai ser menor, vai ser menos potente do que tudo que você fizer antes, entende? Só que a gente está falando de, se você tiver um aparecimento de um início de assimetria no nascimento, por causa de um torcicolo do nascimento, quanto mais tempo você deixar, pior, mais ele vai evoluir. E os 4 meses na literatura está bem descrito que é o ponto de pico de assimetria. Por que 4 meses? Porque 4 meses a criança aprende a rolar. Então, neste momento, a criança pode sair daquela posição que é um vício, direita e esquerda, e pode ganhar outras posturas e diminuir o tempo de exposição ao contato. Então, de novo, dentro de todo esse contexto, antes dos 4 é melhor. Antes dos 3. Eu vou dar uma... É ideal para mim. O primeiro mês, o 30º dia. Já conheceu como é que o pai e a mãe estão viciados nessa posicionamento da criança. Você já começou a ver a simetria de uma forma pequena. Se você deixar para ver com 4 meses, e se você vê ele na primeira semana, com 7 dias, esse bebê de nascimento, só que ele ficar em casa mais 3 semanas, ou você nunca mais vê ele, pode ser que ele tenha desenvolvido um problema depois disso. Que os pais, no vício dos pais, só aconteceu depois desse momento do 7º dia. Então, é interessante ver essa criança no 7º dia, e é interessante pensar que tem que mais virar para a direita, mais para a esquerda. Não pode ser todo dia para a direita. É um mil vezes. Tá picotando muito, Mauro. Melhorou agora? Agora voltou você. Estava picotando Voltou? muito e Perdão. esse último finalzinho... Só aproveitando que já interrompeu, nós temos mais aí uns 7, 8 minutinhos. Tá bom. Tem 17 perguntas para você. Bom, se tiver alguma no contexto aí, deixa eu só finalizar. Então, vai lá. A assimetria, o importante de prevenir a assimetria, no meu entendimento, por volta do 30º dia você fazer a avaliação dessa criança. Que seja o dentista, o pediatra, o osteopata, para olhar essa cabeça nesse contexto. Se existe preferência dos pais ou da criança de posicionar a cabeça, de mamar no peito, aparece depois de um tempo do nascimento, não aparece com 2 dias de vida às vezes. Então 30 dias ainda é uma simetria pequena, dá para prevenir muito, dá para ensinar os pais esse contexto de reposicionamento, tem um monte de guideline aí para a gente aprender como fazer, para todos os profissionais identificarem se existe um padrão e começarem a tratar esse padrão preventivamente, para que o mínimo de assimetria dos ossos
mínimo de lesão intraóssea osteopática aconteça. E o mínimo de interferência lá na frente da função, né? Então, acho que esse 30 dias é um número mágico para mim, nesse entendimento. Legal. Você quer passar para perguntas? Bom, tem várias perguntas. Então, peraí, mas antes disso, já vou avisar as pessoas aqui que o papo tá tão bom, cara, a gente podia mudar lá pro seu Osteo Baby. O que você acha? Pode ser, pode ser. Então, assim, a hora que acabar a live aqui, porque vai encerrar, vai acabar. Aí nós vamos lá pro Osteo Baby, que é a página do... Eu vou escrever aqui embaixo para vocês irem para lá. Peraí. Osteo Baby. Ó, nós vamos para o Osteo Baby, vou fixar isso aqui. Beleza, e a gente vai lá e faz discutir essas perguntas, essas respostas dessas perguntas, não? Pode ser. Mas eu vou pedir para as pessoas que fizeram perguntas fazerem de novo, porque quando a gente for para lá, a coisa cai. Se perde, né? Não tem jeito. Se perde tudo. Tá bom. E como a gente está no limite aqui, a gente tem 5 minutos para... Ela vai cair. E aí, direto pro Osteo Baby, você começa lá e eu te chamo. Ótimo. Beleza. A Karina tá aqui também, mandando um oi para você, muito bom. Olá, Karina. Já vi várias pessoas conhecidas aqui. Olá para todo mundo. Legal. Você quer fazer... Vai lá. Fala. Pode ir para a pergunta. Vamos ver se tem uma pergunta rápida aqui. A última. Até que momento essa assimetria pode ser corrigida quando indicar um capacete, por exemplo? Excelente. Então, falando de tratamento, uma simetria, né? Falamos em termos... Vai ser a única pergunta, tá? Depois a gente vai responder as outras lá. Beleza. Em termos científicos, o que é que está em estudo hoje já no papel é o seguinte: reposicionamento funciona muito bem para a maioria dos casos que não são severos, que não tem assimetria severa. O que é assimetria severa? É um índice dentro daquelas divisões que a gente começou a falar no começo, que chegue por volta de 11% ou mais, né? A diferença entre uma diagonal e outra. Tudo que é menos do que isso, e for bem precoce, 2 meses, 3 meses de idade, reposicionamento costuma ter uma boa evolução, mas de novo, tem que ver se nesse contexto não tem um torcicolo, tem que tratar ele primeiro, porque ele é causa, né? Não importa onde que ele esteja no corpo, cervical, parte postural, a postura do bebê dentro da barriga da mãe foi a causa desse processo, não sei. Mas para uso de órtese especificamente, para uso de capacete, o que é entendimento hoje na literatura? 1 centímetro ou 10 milímetros é uma simetria grande. Aos 5 ou 6 meses de idade, ela já tem indicação de órtese. A comparação que foi feita até hoje de estudos com fisioterapia, com osteopatia, com fisioterapia, só reposicionamento e com órtese, para casos severos, a órtese sempre acelera muito o processo de ganho de simetria. Só que a gente corre contra o tempo quando a gente está falando de uma criança de 8 meses, por exemplo, de idade com assimetria grande. Os estudos que mostram reposicionamento contra o uso de órtese, a órtese sempre tem evolução melhor. Apesar de nunca conseguir zerar, nunca não. Algumas vezes ela não consegue zerar essa simetria, ela ainda tem uma evolução muito melhor, o capacetinho, do que tratamento só conservador com fisioterapia, por exemplo. Só que tudo que acontece antes dos 5 meses de idade começa-se com reposicionamento. Isso é unanimidade. Estamos falando, gente, de uma assimetria posicional. Existem assimetrias que são patológicas por crânioestenose. Então, algumas dessas suturas aqui, ó, elas fecham, elas colam antes do tempo. Ou aqui atrás, essa aqui é mais comum para dar plagiocefalia posterior. Se tiver colada a sutura, não adianta usar capacete, tem que fazer cirurgia e abrir a sutura, que nem sempre é um procedimento adotado, se a simetria é pequena. Mas se a simetria é grande, tem que abrir a sutura, procedimento cirúrgico, e talvez depois usar a órtese para estimular essa melhora. Mas o que a gente já sabe é que o crescimento do cérebro ele é tão forte, tão grande até o 7º mês, que tudo que você faz depois não é tão importante. Usar capacete em crianças de 1 ano e meio, 2 anos, até 5 anos, tem na literatura casos, resolve, melhora parcialmente, mas nunca é tão satisfatório. E uma coisa que eu observo no consultório, que é bem importante, uma criança com 5, 6 meses, com assimetria, que não for acompanhada e tratado, se ela tiver 5, 6 milímetros, 1 centímetro de diferença nesses 5, 6 meses de idade,
ganha controle motor, ela pro resto da vida dela vai ter 1 centímetro de diferença ou meio centímetro de diferença. É uma coisa que é bem fácil de enxergar quando você pega crianças de 2, 3 anos de idade. Elas têm essa diferença que provavelmente não mude se você não fizer nenhum tipo de tratamento pro resto da vida dela. Agora, 1 centímetro de cabecinha mais assimétrica numa diagonal pode ser um pouquinho do olho para frente, um pouquinho da boca para frente, e aí influenciar todo mundo que está ouvindo essa live, todos os profissionais que estão envolvidos com 30 cabeça. segundinhos e vai cair a live aqui. 30 Bora para lá direto, vai então. lá, nós vamos pro Osteo Baby, vou encerrar e, beleza. Por favor, quem fez as perguntas aqui, faz lá que a gente responde lá. Até beleza, já chega tchau, mandando. Até beijo, logo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Valeu.